Nunca pronuncie essas palavras. Nunca, nunca deixe sair de seus lábios essas palavras. Meu nome é Paulo Antero e eu tenho um vídeo sobrenatural para você. Um vídeo rápido, muito edificante. E eu já peço para você, vai aí embaixo, na palavra inscrever, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que o YouTube te lembre todas as vezes que sair o vídeo. E compartilhe com as pessoas que você acha que necessita. Tem gente que precisa assistir esse vídeo. Então seja um canal de bênção para esta vida. Nunca pronuncie estas palavras. Eu tenho medo. Nunca. Em qualquer área da sua vida, nunca. Lembre-se, não deixe escapar esta palavra. Eu tenho medo. Por quê? Porque quando você diz eu tenho medo, a palavra do verbo ter, ele fala de posses. Quando você diz assim, eu tenho medo, você está dizendo que o medo é seu. Você fala de posse. Você está dizendo que o medo é seu, e eu vou provar na Bíblia que o medo não é seu e não provém de Deus. Carta de Tiago, capítulo de número 1, e no versículo 17. Presta bem atenção. Toda boa dádiva, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Espera aí. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, tudo que é bom e perfeito vem de Deus. E o medo é perfeito? É bom? Então não vem de Deus. Então vem de quem? Vem do maligno. Mas você não pode trazer isso para a sua vida. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7. Ele diz, Timóteo, o Senhor não te deu um espírito de temor. Espírito aqui não está falando do Espírito Santo, está falando do seu espírito. Está dizendo, o Senhor não te deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza. Você não pode andar mais com medo. Lembra do que Jesus escreve em Mateus capítulo 10, versículo 28? Não temeis ao homem, que tem poder só para matar o corpo e não a alma, mas temei aquele que tem poder para matar o corpo e mandar ambos para o fogo do inferno. Então não pronuncie essa palavra em nenhuma área da sua vida, mude isso. Mas como que eu faço, irmão Paulo? Primeiro você pede perdão para o Senhor, porque você abriu legalidade através dessas palavras. Existem situações na sua vida que você tem medo hoje de pôr a mão, de fazer. Você não consegue fazer porque você abriu legalidade através dessa palavra. Primeiro se arrependa diante de Deus, peça perdão. Senhor, me perdoa. Eu me arrependo por essa iniquidade, por esse pecado, porque eu abri portas na minha vida através dessas palavras. E a partir de hoje você diz, eu não tenho medo de nada e de ninguém. Use essas palavras, alimente a sua mente com essas palavras. Eu não tenho medo de nada e de ninguém. Mas ainda que você tenha, porque você alimentou, comece a pronunciar essas palavras agora. Eu não tenho medo de mais nada. Eu não tenho medo de mais ninguém. E encare, confiando no Senhor. Para com essas palavras, eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo. Tem pessoas que não conseguem tirar carta de carro. Porque toda vez que ela vai tirar, eu tenho medo de tirar. Eu tenho medo de aprender a dirigir. Eu tenho medo de fazer uma entrevista de emprego. Eu tenho medo de tentar um relacionamento com uma pessoa. Eu tenho medo de pregar. Eu tenho medo de cantar. Para com isso. O sangue de Jesus tem poder. Repreenda isso. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Pare de falar essas palavras hoje. E comece a dizer, eu não tenho medo de mais nada. O Senhor me deu um espírito de fortaleza e não de temor. Eu repreendo esse espírito de medo, porque o espírito, Paulo diz que ele é um espírito. O medo é um espírito. Então quando você começa a usar esta palavra, eu tenho medo, você está tomando posse do medo. E o medo não é seu. É igual uma pessoa que diz, eu tenho uma enfermidade. Como que você tem? Está tomando posse? Se Jesus levou na cruz do Calvário, se ele já nos sarou, levou essa maldição embora, por que você está tomando posse de uma coisa que não é seu? Por que você está tomando posse de algo que não te pertence?
para hoje. Ah, eu tenho medo. Não, você não tem mais medo. Você não tem medo de nada. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito que o Senhor te deu é um Espírito de fortaleza. Que esse vídeo possa servir de edificância para a tua vida. Envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, compartilha. Para de dizer essas palavras, eu tenho medo, você não tem medo. Diga, eu não tenho medo de mais nada. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de fazer mais nada. Encare a vida. Tem gente que está trancada dentro de um quarto, depressivo, porque se alimenta todos os dias com essa palavra. Tanto a sua mente, quando você alimenta a tua mente com essas palavras, ela manda isso para o seu corpo trava, paralisa. Ah, eu tenho medo de sair na rua e ser atropelado. Você vai ficar trancado dentro da sua casa, porque o teu cérebro vai mandar essas informações para o teu corpo vai travar você. Aí quando você começa a alimentar, o mundo espiritual aproveita dessa situação, e ele vem, e ele te joga dentro de um quarto depressivo, cheio de complexos, cheio de medo. Para com isso. O Senhor Jesus morreu na cruz para jogar essa maldição por terra. Então diga, eu não tenho medo de nada. Deus abençoe em Cristo Jesus.